Para obter um corpo perfeito e saudável, é preciso tomar uma série de medidas, praticar atividade física e cuidar da alimentação. O problema é quando alternativas são usadas para melhorar os resultados, mas que não são benéficas para a saúde. É o caso dos anabolizantes. Quem está aqui no nosso estúdio é o endocrinologista Levimar Araújo, que vai conversar sobre isso com a gente. Bom dia, doutor Levimar. Bom dia. Tem uma pesquisa do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, de abril de 2012, que revelou que o uso de esteroides e anabolizantes cresceu 75% nos últimos 6 anos no Brasil. Por quê? É o culto ao corpo e as pessoas querem o resultado mais rápido e acabam correndo atrás do anabolizante? Pois igual você falou no bloco anterior, né? Um conjunto, né? Eu falo que a principal é a falta de informação. Os esteroides, eles são fundamentais na nossa vida. A gente precisa dos esteroides anabolizantes. Nós produzimos esses esteroides anabolizantes. O problema é que hoje em dia o profissional que tem que prescrever esses esteroides é um endocrinologista, que é o médico gabaritado para ver essa dificuldade, ver essa falta, ver essa necessidade de complementação ou até mesmo suplementação. Em que casos que ele é indicado? Eu vou te dar um exemplo bem clássico, né? Aquela pessoa que ficou muito tempo acamada. Nós acabamos de ver essa belíssima entrevista aqui com o Dr. René, que precisa realmente do endocrinologista e do cirurgião estar trabalhando em equipe, mas um paciente que ficou muito tempo acamado por uma doença, por uma cirurgia, quando ele vai voltar às suas atividades, ele precisa de repor. E anabolizar significa construir. Então ele vai precisar também do esteroide anabolizante. Se a gente estivesse num país que tivesse uma estrutura aeroespacial, a gente ia lembrar que os astronautas, quando voltam de grandes viagens, eles perdem essa massa muscular. Então eles precisam também desse anabolismo. Mas o problema hoje no Brasil é que as pessoas não procuram o profissional adequado. Infelizmente, a falta de informação, por isso que eu falei que o grande, né, a gente vai falar aqui em 15 minutos sobre isso, eu acho que a gente precisava de uns 2 ou 3 programas, né, Tessie? Então, na verdade, o que precisa é de estar informado dos riscos, dos benefícios, porque muita gente, quando vai falar de esteroide, fala, o médico vai falar só coisa ruim. Pelo contrário, nós viemos aqui para falar de saúde, de coisas boas. Mas nos casos certos. Nos casos que são necessários. Quem é de academia ou quem quer ganhar massa muscular e recorre aos anabolizantes, está fazendo uso errado? Olha, precisa de passar por uma avaliação médica anterior. Né? Então, o médico vai ser capaz de ver se ele precisa de uma suplementação ou não. Então, a gente também tem que ter muito esse cuidado. Eu estou batendo muito nessa tecla ultimamente. Porque ele vai para a academia e já vai começar a usar anabolizante. Calma. Será que você já está com uma atividade... O corpo precisa de um tempo também. A pessoa, às vezes, é muito franzina e em 1 mês, 2 meses, já quer ter o corpo daquele moço que está lá há 2 anos, 5 anos, 10 anos de academia. Então, a gente precisa de educar o nosso corpo. Da mesma forma que no primeiro bloco foi falado o contrário, né, que aquele paciente que estava com 160 quilos, ele vai emagrecer, o nosso corpo precisa de ter um tempo. O coração que estava batendo para 50, 60 quilos, se essa pessoa cresce demais, no sentido de massa muscular, de massa de gordura também, esse coração vai precisar de readaptar. Os músculos precisam de ser readaptados. Então, tem que ter um tempo correto para isso. Então, o cuidado com a academia. Começou a academia, fez o exame médico antes, eu falo que é o pré-admissional, né, para o pré-academia, ele vai ter toda essa orientação, vai ver se precisa, se está faltando algum substrato. E às vezes um substrato, um hormônio que está faltando é a testosterona. Então nada mais correto do que repor essa testosterona em doses fisiológicas. O que não pode chegar é o atleta que está ali, o praticante da atividade física, ser orientado por um educador físico ou até mesmo um técnico em educação física que está sugerindo o uso da medicação. Agora, isso que nós somos contra. Essa medicação é vendida sem receita médica? Não, essa medicação precisa de uma receita carbonada, identificado o CID, que é Código Internacional de Doença. E por que as pessoas, então, como as pessoas têm acesso? Aí já é um problema não só de saúde pública, mas inclusive de polícia, né? Por que essa pessoa tem acesso a isso? Isso é uma droga. Isso não deveria, então, estar disponível. Isso não pode estar disponível. Hoje, o grande problema, já que você entrou na questão desse uso e abuso, que a gente tem percebido, são o uso de medicamentos veterinários. Então, a pessoa busca uma medicação que é para animais.
e está fazendo uma autoaplicação. Quais são os efeitos desses produtos no organismo da Então pessoa? vamos falar os efeitos fisiológicos, né? A gente lá na faculdade ensina, na Faculdade de Ciências Médicas, ensina fisiologia para os nossos alunos. Então o que é anabolismo? Anabolismo é crescimento, né? Você fortalecer. Então a função do esteroide anabolizante é aumento de massa muscular, mas ele também vai te dar alegria, ele propicia você estar mais ativo, você sai daquela fase letárgica de estar parado, então ele vai te dar mais disposição, vai te aumentar a sua libido, vai melhorar o seu condicionamento físico também, desde que você esteja fazendo atividade física, melhora a sua memória, o seu raciocínio. Então esses são os efeitos benéficos do hormônio dito esteroide, né, que nós produzimos diariamente. O homem produz mais no testículo e também um pouquinho na sua glândula adrenal, que é uma glândula que fica sobre o rim. E a mulher, basicamente, produz isso na glândula adrenal, que também fica sobre os rins. Ô, doutor Levimar, tem muita gente que tem usado a insulina de forma errada como anabolizante, não é isso? Como que é? Quais são os riscos? A insulina é o maior anabolizante que nós temos. É até mais do que esses esteroides que nós estamos falando. Porque a insulina é uma proteína que ela vai pegar o aminoácido, juntar com o aminoácido e formar a proteína, que vai formar a massa muscular. Então, ela anaboliza, ela cresce. A insulina é um hormônio que a gente fala muito quando a gente vai falar de diabetes. Porque a falta de insulina vai ocasionar o aumento da glicose no sangue. Então, veja bem, ela também pega o ácido graxo, junta com o glicerol, estou falando difícil, mas para a gente entender, e forma a gordura. Então, ela também faz esse anabolismo de gordura. Então, a pessoa que está utilizando insulina com o objetivo de ganhar massa muscular, ela também vai ganhar massa de gordura. Qual o principal risco? Porque ela não é diabética, ela não tem a deficiência do hormônio da insulina. Então, quando ela praticar o esporte, que já vai ter uma queda de glicose, vai aplicar insulina, que também faz ter queda de glicose no sangue. O que vai acontecer? Ela vai ter um evento chamado hipoglicemia. E a hipoglicemia ela pode ser severa, pode ser uma hipoglicemia grave, que é a queda do nível de glicose abaixo dos valores fisiológicos. A glicemia normal vai ficar em torno de 70 a 99. Então, ele praticando esporte, está fazendo atividade, está caindo a glicose, ele tem uma queda para 30, 40, eu já vi casos de 18 de glicose, pode levar a uma crise convulsiva, entrar em coma hipoglicêmico e morte, porque o nosso cérebro ele precisa de glicose. Então, durante uma atividade física, eu não preciso da insulina para colocar glicose dentro do cérebro, ela entra rapidamente. Você imagina você aplicando a insulina durante uma atividade física. Então, é muito arriscado. O risco do uso de anabolizantes é maior para as mulheres em relação aos homens ou não? Não, Tanto faz. Tanto faz. O problema é a quantidade, né? Nós falamos aí dos efeitos benéficos, nós também podemos falar do excesso, né? Que é o que mais, eu acho que chama a atenção. Uma carga alta vai aumentar muito a sua massa muscular rapidamente, então isso vai trazer um desconforto cardíaco, esse coração pode entrar em insuficiência, a pessoa pode ter um infarto, e quando ela vai fazer o exercício físico, ela pode morrer por infarto. O problema mais grave, né? Ela pode ter, muitas vezes esses medicamentos pode ser por via oral ou por via intramuscular. Então, todas as consequências de estar aplicando esse hormônio. Você pode ter necrose do braço, a testosterona, né, que é um esteroide anabolizante, ela é oleosa. Então, se for mal aplicada, você pode necrosar aquele braço e perder aquele membro. Você pode ter problemas renais, mas principalmente câncer, o câncer hepático. Você pode ter um hipogonadismo, que é a baixa de produção do hormônio. Você está dando muito hormônio, seu corpo para de produzir. Então, numa fase inicial, você pode ter até um aumento da libido, mas depois você perder isso aí e o testículo ficar atrofiado. Doutor, rapidamente, que nosso tempo está bem curtinho, qual que é a dica que o senhor dá, então, pessoal que quer ganhar massa e recorre aos anabolizantes? Primeira coisa é procurar uma equipe formada por um médico nutricionista e fazer a sua avaliação. A partir dessa avaliação, você vai aumentar, você pode complementar ou suplementar a sua alimentação para aquilo que você deseja. Fazer a bateria de exames e, se for necessário, você vai ter essa complementação com um profissional da área. E acompanhar, né? Sempre. A cada 2 a 3 meses, você vai repetir esses exames, estando usando a medicação, você está tendo alguma alteração no fígado, no rim, etc. Muito obrigada, doutor Levimar. Prazer Bom sempre. dia para o senhor, viu? Para nós todos. Por hoje é só, a gente fica por aqui. Bom dia para você e até amanhã.